Sejam bem-vindos ao canal Giro Futebol, canal que traz notícias do futebol brasileiro e internacional. Aqui dentro desse vídeo que será lançado segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025, iremos falar muito sobre algumas notícias do futebol brasileiro. Então cola aqui com a gente, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sino das notificações e deixe seu comentário. O Santos acertou com a promessa Rolliezer, atacante do Benfica, que inclusive estava sendo disputado pelo Botafogo, estará no Santos nessa temporada de 2025. O Santos pagará por esse jogador 11 milhões de euros ao Benfica, inclusive superando a proposta do Botafogo em relação a isso. Então o Santos aguarda o jogador nos próximos dias para realizar exames médicos. O Bahia goleou a equipe do Colo-Colo da Bahia por 6-0 e conseguiu garantir na fase das semifinais do Campeonato Baiano, com 3 gols do Lúcio Rodrigues, um hat-trick do uruguaio. O Bahia, com o elenco, o time principal, comandado por Rogério Ceni, conseguiu fazer uma goleada histórica que deu e dá confiança nesse início de temporada. O zagueiro Canu fez 2 gols e o atacante contratado nessa temporada, William José, fez um gol de falta, completando os 6-0 para cima do Colo-Colo. O Bahia vem se preparando bastante, principalmente pensando na pré-Libertadores que vai acontecer no final do mês. Vamos falar agora de Campeonato Carioca, onde o Botafogo perdeu em Cariacica por 2-0 do Madureira. O Botafogo, que vem mantendo o foco de estar presente principalmente durante a Supercopa contra o Racing, vem disputando aí bastante tempo algum time alternativo e mesclando com o elenco principal, sabendo que perdeu do último jogo e teve tentar que recuperar sobre o Madureira, mas infelizmente não conseguiu, e o Madureira fez uma excelente vitória fora de casa, inclusive colocando acima a pontuação bem próximo ou até superando o Botafogo. O Botafogo agora cria expectativa de enfrentar o Flamengo no jogo adiado na quarta-feira, depois de ter perdido a Supercopa para o Flamengo. Então vai tentar reverter ou se vingar desse resultado negativo no início da temporada. O Botafogo vem sofrendo muito, principalmente pela pressão que a torcida botafoguense vem colocando no técnico interino Carlos Leiria, aonde o Botafogo ainda não encontrou um técnico em definitivo para comandar a equipe alvinegra durante a temporada de 2025. Vamos falar agora sobre outro clube que inclusive será desfalque do jogo do meio de semana contra o próprio Botafogo, que é Alexandro. Ele sentiu uma lesão na parte da virilha no último sábado contra o Fluminense e foi preservado inclusive dos últimos treinamentos. Contanto isso, Alexandro vira dúvida para o clássico contra o Botafogo. A princípio, Felipe Luiz já havia comentado a respeito que não desgastaria o elenco principal no campeonato estadual, e isso que vai acontecer, bem capaz de Alexandro não jogar esse clássico e o Ayrton Lucas mais uma vez ser o titular da posição. Vamos falar agora da estreia do Neymar como titular pela equipe do Santos no empate num calor acima dos 30 graus contra o Novo Horizontino por 0-0. O Neymar conseguiu ter alguns lances bem criativos no meio de campo do Santos, mas o Santos ainda precarece e muito em ter um time mais forte do meio para frente. A zaga com o experiente Gil conseguiu dar conta do recado, inclusive do ataque veloz do Novo Horizontino, mas enfim, Neymar não conseguiu sobressair muito em relação a esse início de temporada. Mesmo sabendo que Neymar ainda não está 100% fisicamente, hoje ele vem tendo rodagem minutos pensando e sim na seleção brasileira e ao mesmo tempo ajudar o Santos nesse início de caminhada depois que teve um ano de temporada de 2024 na Série B. Com isso, o Santos precisa vencer o próximo jogo para tentar talvez uma classificação nas fases avançadas do Campeonato Paulista.
Quem tiver aqui, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e deixe seu comentário, que é muito importante saber a sua opinião. O Corinthians, no finalzinho, menos de 5 minutos, fez 2 gols com Romero e Depay, venceu São Bernardo e gabaritou, na verdade, a classificação para a fase final do Campeonato Paulista. Com essa vitória, o Corinthians hoje, no modo geral, é o líder da competição, juntando todos os clubes que disputam o Campeonato Paulista. O Corinthians vem tendo um bom desempenho com o Ramon Dias, inclusive o Ramon Dias vem rodando bastante o elenco, pensando na fase pré-eliminatória da Libertadores no final do mês. Então ele está fazendo uma boa rodagem. Depay entrou no segundo tempo, acabou fazendo um gol através de um passe do Romero, e o Romero, mais uma vez, o artilheiro da Neoquímica Arena, conseguindo fazer mais um gol, aonde ajudou o Corinthians a se sagrar vencedor. Não foi um jogo muito fácil, foi um jogo bem disputado, mas o Corinthians prevaleceu pela sua casa. Agora vamos falar sobre a questão do clássico que aconteceu em Minas Gerais entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, inclusive com o Cruzeiro jogando no Mineirão com 100% da sua torcida azul celeste, apresentando o seu novo time para a temporada. Mas quem dominou a partida do início até o fim e conseguiu ser vitorioso foi o Atlético Mineiro, com 2 gols de Hulk. Inclusive, na preparação antes de começar o jogo, o Hulk olha para a torcida cruzeirense e fala que iria fazer 2 gols, e exatamente profetizou, ele acabou decidindo o jogo. De contrapartida, existem vários lances polêmicos, dentro deles esse jogador aí, o zagueiro Lianco, que pisou no braço do atacante Dudu depois da expulsão do Gabigol, em relação a dar uma cotovelada no próprio zagueiro Lianco. E o VAR nem sequer chamou a respeito desse lance do Lianco pisar de forma proposital em relação ao braço do Dudu. E a torcida, tanto o Alexandre Matos como o presidente da SAF, dono da SAF, o Pedrinho BH, ficaram muito insatisfeitos com a arbitragem que aconteceu nesse clássico. Mas tirando o ponto da arbitragem, hoje o time do Cruzeiro precisa ter uma identidade, e isso vai passar muito pelo novo técnico Leonardo Jardim. De contrapartida, o trabalho do Cuca vem conseguindo surtir efeito com as novas contratações. Coelho até que foi bem, a dupla de zaga muito sólida com o Júnior Alonso e Lianco, o meio de campo com Alan Franco e tendo mais oportunidades o Gustavo Scarpa tentando mostrar seu futebol, e ao mesmo tempo Guilherme Arana e Natanael, a contratação destaque do Coritiba no ano passado, está conseguindo sair bem durante essa temporada. Então esse é o nosso vídeo nessa segunda-feira. Conto com a presença de todos vocês para compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sino de notificações e também deixar o seu comentário, que é muito importante, sobre esses jogos que você viu, que você assistiu ou que você possa ter sido informado. Deixe o seu comentário, a sua opinião sobre tudo isso. Um grande abraço, tamo junto e um ótimo dia para todos vocês.